A Bíblia menciona um período de muita aflição que antecederia o arrebatamento, e esse período é chamado de princípio das dores. Muitos eventos aconteceriam, deixando claro que o mundo estaria passando por uma grande mudança, e Jesus explicou aos apóstolos o que ocorreria no fim, e nos deu detalhes surpreendentes, que nos faz refletirmos e ficarmos atentos a tudo o que ocorre no mundo. Mas antes de começarmos, eu peço que deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para nos acompanhar nessa caminhada cristã. Amém? Cristo descreve esse período como o princípio de dores de parto, fazendo referência à mulher em trabalho de parto, nos deixando uma clareza de que assim como a mulher está prestes a dar à luz e tem suas contrações aumentando, assim seriam os sinais do seu retorno, aumentando em quantidade e intensidade, quando estivesse próximo do parto, que é o retorno dele. Mas, será que estamos vivendo esse período descrito na Bíblia, que antecede o retorno de Cristo? No âmbito global, podemos traçar linhas que indicam que estamos vivendo tempos próximos ao arrebatamento? Fique até o final que eu vou te mostrar 4 sinais que mostram que de fato estamos vivendo no período das dores. O primeiro sinal é o agir do espírito do anticristo. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 6 ao 8. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. É certo que a terra está próxima de presenciar o aparecimento do anticristo, que é o personagem que surgirá logo após o arrebatamento da igreja. Mas o que muitos não sabem é que o espírito dele já está agindo sobre a terra. Já se vê um espírito de rebeldia e aversão às coisas de Deus agindo no mundo, através da música, dos filmes, da cultura em geral, e uma geração anti-Deus está surgindo, uma geração sem amor e inconsequente. A Bíblia também nos diz que antes da chegada do anticristo viria a apostasia, que é o abandono da fé cristã, e esse é um grande sinal que estamos presenciando, onde uma grande parte da igreja tem se desviado e tem tentado agradar o mundo, deixando o evangelho verdadeiro de Cristo para trás e adotando um evangelho sem renúncia e que visa apenas as coisas terrenas e passageiras. E por isso, devemos ter muito cuidado. Esse outro evangelho seria propagado pelos falsos profetas, que seriam os protagonistas nesse período chamado de apostasia. Esses falsos líderes e cantores no meio evangélico iriam adotar valores anticristãos para se moldarem aos padrões pecaminosos do mundo. Apenas com o intuito de fama e reconhecimento próprio, esses lobos deixariam claro que estão sob a atuação do espírito do anticristo, que viria para promover o engano e o desvio da fé cristã. Olha o que a Bíblia fala sobre isso em 1 João, capítulo 4, do verso 4 ao 5. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. O segundo sinal são as guerras e rumores de guerras. Vejamos o que diz em Mateus capítulo 24, do verso 6 ao 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É certo que estamos presenciando um período de muito transtorno global, que mostra uma instabilidade da paz. Com o grande conflito que está acontecendo na Ucrânia, há um levantamento que 240 mil pessoas já vieram a óbito. Também se sabe que ao menos 28 outros países estão envolvidos em conflitos militares armados.
entre guerras civis e grupos rebeldes, além de muita tensão entre China e Taiwan, Coreia do Sul e Coreia do Norte, e o grande atrito entre as nações mais potentes do mundo, que são Estados Unidos e China. Apesar de muito se falar em paz, o mundo corre em linhas vermelhas para um grande conflito global, e temos um levantamento que também assusta muitos cristãos. É a Lista Mundial de Perseguição, que foi publicada no começo de 2022. Os dados revelam que a vida dos cristãos continua cada vez mais difícil. Hoje, mais de 360 milhões de irmãos e irmãs estão sujeitos à pressão e violência ao redor do mundo. Isso quer dizer que 1 em cada 7 cristãos enfrenta hostilidade por causa de sua fé em Jesus. Também podemos contar a violência que percorre o mundo, como dissensões e outros males sociais. As pessoas se encontram em um estado de perturbação e destruição social, atacando uns aos outros. Qualquer que atente à situação atual do mundo percebe a larga escala de violência que se alastra, principalmente nas grandes cidades. Mas, mesmo assim, as lideranças religiosas mundiais estão se reunindo em busca de uma paz. E olha o perigo de tudo isso. Em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O terceiro sinal são as pestilências e catástrofes naturais. Vejamos em Lucas, capítulo 21, verso 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Nossa geração contempla uma enfermidade de nível global, onde mais de 6 milhões de pessoas no mundo vieram a óbito. E isso foi um marco na nossa geração, um tamanho sinal que, somado aos outros, pode nos indicar que estamos sim próximos ao arrebatamento da igreja, que além de afligir a humanidade, nos levou para um futuro mais digital, onde cada vez mais caminhamos para uma forma de moeda única, e sabemos muito bem que a Bíblia nos revela que o Anticristo promoverá uma marca, na qual ninguém poderá comprar ou vender se não a tiver. E esse período do Anticristo virá logo após o arrebatamento, e é chamado de Grande Tribulação. Em breve faremos um vídeo explicando cada detalhe desse período da ira de Deus. Mas, voltando ao assunto, além de grandes pestilências que estamos presenciando, também temos grandes sinais na natureza, que também estão sinalizando que há uma mudança nos eventos proféticos. Segundo estatísticas, os desastres naturais se multiplicaram por 5 nos últimos 50 anos, fazendo mais de 2 milhões de vítimas e custando no mundo 3,6 trilhões de dólares em prejuízos econômicos. Isso deixa claro que o mundo está entrando em um cenário apocalíptico, sofrendo fortes tempestades e enchentes, tornados, terremotos, diversas queimadas em todos os lugares do mundo e vários outros sinais no céu. E esses sinais iriam aumentar na proporção que fosse se aproximando o arrebatamento, e por esse motivo não devemos ser descuidados e acharmos que isso tudo não tem importância. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em Lucas, capítulo 21, verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quarto sinal são as fomes e crises financeiras. De acordo com os dados apresentados, a proporção de pessoas afetadas pela fome vinha praticamente inalterada desde 2015, próxima aos 8% da população global. Com a crise de saúde e o conflito na Ucrânia, o número saltou nos últimos anos e agora já afeta 9,8% das pessoas no mundo. Apesar de toda a tecnologia e modernidade vista no nosso mundo, praticamente 10% das pessoas globalmente passam fome, uma triste realidade e um grande sinal que vivemos numa grave crise humanitária. Além disso,
o mundo também sofre uma instabilidade financeira enorme, como a inflação altíssima nas maiores economias globais. Ainda há um risco de uma recessão global financeira, que é o colapso da economia mundial, mostrando evidências que os sinais estão se cumprindo. Mas o quão próximos estamos do fim, o cenário está sendo montado, e tudo nos leva para o cumprimento das profecias bíblicas. O mundo precisaria estar num caos total para que então surgisse um líder global para propor uma paz e uma ordem no mundo. E nós sabemos que esse será o anticristo, que vem sobre o poder de Satanás para induzir todos os povos da terra a negarem a Cristo e aceitarem sua marca, que será uma moeda única que estancará as crises financeiras. E virá também com a ideia de acabar com a fome no mundo. E o assustador é que isso já está na agenda da ONU, para acontecer até 2030. Então sabemos que nos resta pouco tempo e devemos nos preparar para o arrebatamento da igreja, pois todos os sinais estão evidentes. Sabendo disso, Cristo nos deixou a seguinte afirmação: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Todos esses sinais são demonstrações da atuação dos 4 cavaleiros do Apocalipse no período da Grande Tribulação. A Bíblia diz que esse período logo após o arrebatamento será um período de tamanha angústia que nunca houve desde a criação do mundo. E Cristo prometeu que a igreja fiel seria livrada desse período que viria para provar todos os povos da terra. Veja em Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Espero que tenham gostado, compartilhe com seus amigos, comente e fique com Deus.